Queridos, a Bíblia fala lá em Hebreus 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós queremos falar um pouquinho hoje sobre essa questão da santificação, que quando você entra pela porta tem esse caminho para você seguir, de você ser cada dia sendo transformado segundo a imagem de Cristo, essa obra de santificação em nossas vidas. Você pode ler também lá em Filipenses 2, versículo 12 a 13, 1 Pedro 1,10, 1 Coríntios 1,8 e 1 Tessalonicenses 3,13. Então, queridos, se o Senhor nos salvou, por que nós temos que temer, né, e podemos até mesmo não ver a Deus? Tá? A resposta é muito simples. É 1 Pedro 1,10. As obras confirmam a fé salvadora. Não adianta você ficar só na fé que te salvou. Tá? A fé, ela não anda sozinha. Tá embutido no conceito de fé, a obediência à fé, que essas obras que 1 Pedro fala, que Tiago fala. Então, qual é a santidade que Deus quer, amados? Toda a obra de Cristo foi por causa do pecado, para vencê-lo, né, para preparar um povo santo. Então, não vai ele agora abrir mão da santidade, amém, queridos? Ele não nos salva no pecado, é mais o que? Ele nos salva do pecado. O pecado passado, o pecado presente e o pecado futuro. Deus aborrece infinitamente o pecado. Lê lá em Zacarias 8,17. Nossos pensamentos injuriosos, nosso orgulho, soberba, ciúmes, explosões temperamentais, né, justificativas, tudo o Senhor aborrece, tá? Infinitamente esse nosso pecado. Então, se fosse onipotente e onisciente, sem ser santo, não seria Deus, queridos. Então, Deus é tão santidade quanto Ele é onipotência, onisciência, onipresença. Amém, amados? Então, você precisa conhecer, queridos, para se comparar, é a santidade de Deus. Então, porque é uma coisa inerente à sua natureza. Então, Deus sabe sempre o que é correto, não tem dilemas. Faz sempre o que é correto, jamais vacila. A santidade de Deus é a ausência de qualquer mal moral, queridos. Que beleza, né? Não há nada mais belo. Quando eu era novo na fé, eu não entendia essas coisas. Então, todos os atos de Deus, todos os seus atos e ações provêm do seu caráter santo. Até mesmo a morte prematura de algum conhecido seu, de algum irmão, de algum familiar. Tudo o que acontece, todos os atos de Deus provêm do seu caráter santo, querido. Isso nos traz conforto e segurança, pois sabemos que suas ações serão sempre justas e amorosas. Deus é um Deus tremendo, nós temos que conhecer essa santidade. Agora, se você faz esse contraste, né, você e Deus, né, então nós temos dilemas, né, uma mente um pouco instruída na santidade, né? Mesmo quando fazemos, muitas vezes não fazemos. Na medida que amadurecemos, vamos desenvolvendo o quê? Um caráter santo. Mas nem sempre agimos de acordo com o que já alcançamos e fica essa luta na cabeça, esse nó dentro da nossa cabeça. Poxa, quando é que eu vou aprender a lição? Quando é que eu vou me livrar desses pecados de estimação? Quando é, né, que eu vou ser como Jesus? Né? E é um processo, nós temos que ter paciência. Então, Ele nos escolheu, amados, para sermos como Ele. Bendito seja o Senhor. Efésios 1, 3 e 4. Então, para isso Jesus veio, para isso Ele morreu, para isso o Espírito Santo trabalha, para isso que existe a igreja. Para isto é a grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, para nós sermos conforme a sua imagem e semelhança, santo como Ele é santo, perfeito como Ele é perfeito. Agora, como é que funciona, queridos, essa santificação? Então, é como o semeador que depende da chuva e do sol, mas ele tem que semear, tá? Então, é assim que acontece conosco. É um processo, requer esforço e fé cada dia da vida. Então, muitas vezes nós pecamos e nos desesperamos, tá? Mas, poxa, isso aí é uma coisa que está na nossa carne, é um direito de nascimento nosso. E o Senhor tem todo um processo para ir nos transformando. Então, Ele nos quer santos. Ele está conosco para isso. Todo aquele que voltar todo o seu coração para Deus
vai ser santificado. É o privilégio do filho, o privilégio do súdito, é poder realmente entender esse negócio. Que se nós estamos totalmente sujeitos a ele, nós vamos poder participar desse privilégio de receber esse poder transformador, essa santificação em nossas vidas. Mas por que nós fracassamos, amados? 3 coisas importantes você precisa entender. Primeiro, é uma motivação errada. Nós queremos mais a vitória do que agradar a Deus. Então não é por uma relação com Ele. Nós vemos o pecado mais como uma derrota pessoal do que uma ofensa ao Deus tão amado. A gente vê lá a história de Faraó, Balaão, Saul, Judas, todos disseram pequei. A gente vê lá o filho pródigo dizer pequei contra o céu. Mas nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, que diz pequei contra ti somente. Essa foi a dor de Davi, saber que estava pecando contra o Senhor. Então, amados, nós devemos amar a obediência mais do que a vitória, para que a nossa relação seja realmente com o Senhor e não apenas com uma doutrina de santidade. O desejo de vitória está centrado em mim mesmo e é egocêntrico. A obediência, ela está centrada em Deus. Em segundo lugar, não entendemos como funciona. Por isso que a gente não consegue. Então, a fórmula, querido, é fé mais esforço. Ou seja, qualquer um dos dois sem o outro resulta em frustração. Tem que ter a fé, mas tem que ter o esforço. Não adianta ser só no esforço e não adianta achar que é só na fé. Amém? E em terceiro lugar, se não levamos alguns pecados a sérios. Consideramos algo aceitáveis, os chamados, mais uma vez eu falo, pecadinho de estimação que cada um quer carregar. Então, nos acostumamos com alguns pecados e passamos a uma coexistência pacífica com eles. Por isso que a gente não recebe o livramento. As raposinhas lá de Cantares 2,15, que devasta os vinhedos, pois conduzem a pecados maiores, afetam o amor a Deus. Começa com as coisinhas pequenas, mas vai crescendo e vai afetando. Então nós temos que entender que não é a importância da questão, mas é a majestade desse Deus legislador, que quer a nossa santificação. Então a ordem lá no Éden, queridos, era uma ordem pequena e simples. Pecado é pecado, não por ser grande ou pequeno, mas por ser contra Deus. Então nós temos que ver qualquer pecado em nossas vidas, o menorzinho que seja, que talvez não te incomode tanto se você olha aquilo só pelo lado da sua vitória sobre o pecado ou não. Mas quando você olha para Deus e entende que até mesmo aquele pecadozinho de estimação seu, aquele pequenininho que você mantém com você lá, ofende a Deus, você vai começar a entrar num processo de transformação e de santificação. Então o que fazer, pois, amados? O que é que nós temos que fazer? Despertemo-nos, não sejamos nécios, queridos, enganando-nos a nós mesmos, temamos e tremamos, lá Isaías 66:2 fala isso. Contemplemos a santidade de Deus, encantemo-nos com Ele, abominemos toda forma de pecado em nossas vidas, desejemos ser como Ele é, exerçamos nossa fé em Jesus, pois Ele habita em nós com toda a sua santidade. Esforcemo-nos e rompamos hábitos e costumes. O que é que pode estar te causando, te escravizando ainda? Vícios, manias, cinema, TV, entretenimento. O que é que você tem que abandonar para você ser mais santo? Faça isso. Então, ouçamos aos irmãos, amemos a correção dos irmãos, amemos o tratamento de Deus na nossa vida através dos irmãos, o governo de Deus em nossa vida através dos irmãos. E se fracassarmos, querido, levantamos-nos outra vez. Quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Mas se cair, levanta outra vez. Animemos-nos e consolemos uns aos outros. Então, possuamos essa herança bendita da santificação. Sem santificação, você não verá a Deus. Então, entenda todos esses processos e deixa Deus trabalhar na tua vida, que você vai conseguir, pela vida de Cristo em você, você vai conseguir ser santo como Ele é santo, ser cada dia mais parecido com Jesus, semelhante a Jesus em tudo. Grande abraço a todos, até a próxima, Deus abençoe. Queridos, bem-vindo aí ao meu canal, eu sou o pastor Osias Matos, estamos sempre postando vídeos novos aí, estudando a palavra, E se inscreve lá,
Dê o seu like, comente, aperte o sininho lá para receber notificação e anota aí, tá? Todos os meus contatos nas redes sociais. Vamos estar interagindo para um crescimento mútuo aí, para que possamos estar um edificando ao outro no Senhor. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fica com Deus.